Você já recebeu uma notícia no WhatsApp e pensou: isso aqui parece mentira? Pois é. E se eu te disser que existe uma estrutura poderosa, financiada e organizada, que vive de espalhar mentiras para manipular a sua opinião? Acompanhe esse vídeo até o fim, que hoje a gente vai falar sobre a CPMI das fake news. Uma investigação que mexeu com os bastidores da política, das redes sociais e da democracia brasileira. O que você vai assistir aqui no Jornal Nacional não tem coragem de mostrar. Fake news, em primeiro lugar, trata de um exercício de poder. Um exercício de busca de poder, ou atacar quem está no poder, ou justificar um grupo que pretende o poder e fazer vencer. Não adianta a gente controlar fake news se a população está se matando do ponto de vista simbólico, em que o ódio diz mais alto do que qualquer outra coisa. O processo de fake news, como informação falsa que você citou, ele é um processo que ele visa principalmente a desconstrução do próximo. Ele visa principalmente trazer uma névoa segundo a qual desconstruir e lançar um conteúdo pejorativo sobre outrem parece uma estratégia mais adequada, seja em processos eleitorais, seja em questões relacionadas à igreja, seja em questões relacionadas a futebol e por aí vai. Segundo estudo da Universidade de São Paulo, em junho deste ano, cerca de 12 milhões de brasileiros compartilharam notícias falsas. Em um cálculo simples, basta cada um desses usuários repassar essas notícias para 13 pessoas e pronto. Os 147 milhões de brasileiros que vão às urnas em outubro terão recebido as chamadas fake news. E o que você acha da ideia de uma decisão tão importante como é o voto estar contaminada por mentiras? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News foi criada no Congresso Nacional no ano 2019, com um objetivo claro: investigar a disseminação de notícias falsas nas redes sociais e o uso disso nas eleições. Mas o que começou como uma investigação sobre memes e boatos virou algo muito maior. Revelou financiadores, robôs, milícias digitais e o uso político da mentira como arma de guerra. E quem são os alvos? Deputados, senadores, empresários, influenciadores e até membros do alto escalão do governo federal da época. A ideia da CPMI surgiu após denúncias de que a eleição de 2018 foi marcada por uma avalanche de notícias falsas, especialmente via o WhatsApp. Políticos de vários partidos acusaram o uso de disparos em massa, bancados por empresários para destruir reputações e espalhar boatos. A pressão aumentou e o Congresso reagiu. Criou uma comissão com deputados e senadores para investigar quem está por trás das fake news. Quem paga, quem lucra e quem protege. Durante os depoimentos, documentos e quebras de sigilo, a CPMI revelou a existência de gabinetes do ódio, ligados a políticos que coordenavam ataques contra jornalistas, adversários e instituições. Em seu depoimento na CPMI das fake news, o então deputado federal Alexandre Frota afirmou que diversos perfis propagadores de notícias falsas e de discursos de ódio eram mantidos por assessores de políticos eleitos, alguns da própria Câmara dos Deputados, verdadeiros milicianos digitais travestidos de assessores parlamentares ou de assessores especiais da Presidência da República, em suas palavras. Outra importante revelação foi a utilização de bots e perfis falsos para inflar engajamento e espalhar desinformação. Empresas de marketing digital que receberam milhões de reais em contratos públicos e que também atuavam nas campanhas.
pois vem de dentro do palácio os 3 personagens que vieram das redes bolsonaristas, tiveram oficializadas as suas redes de ataque com dinheiro público. Eles foram trazidos de fora, vieram da campanha, tinham suas páginas fakes, brigavam, arrebentavam. O Jair Bolsonaro se encantou por eles e trouxe essas 3 figuras para trabalharem dentro do gabinete, estão lá hoje. Ao contrário do que eles dizem, a liberdade de expressão não representa um salvo-conduto para divulgar fake news e achincalhar críticos, deputados, senadores, secretários, ministros, adversários na internet, inclusive por meios de perfis falsos e de robôs, os famosos bots. Foi em parte graças às informações colhidas por meio da oitiva do senhor Alan dos Santos, hoje foragido da Justiça, que foi possível, por exemplo, entender o modelo híbrido de financiamento das fake news, que envolvia primordialmente monetização de conteúdo, doações e financiamentos por figuras ocultas. A ex-deputada federal Joyce Hasselmann apresentou aos membros da CPMI um rico dossiê contendo informações fundamentais sobre o modus operandi das máquinas de fake news no país. O PSOL protocolou na Procuradoria-Geral da República uma representação contra Jair Bolsonaro e os filhos Carlos, Eduardo e Flávio por suposto envolvimento na criação de perfis falsos na internet para atacar rivais. O partido acusa o presidente de crime de responsabilidade. A munição da oposição veio de uma antiga aliada de Bolsonaro. A ex-líder do governo no Congresso afirmou que assessores do presidente e dos filhos dele agiam de dentro do Palácio do Planalto para produzir material falso contra adversários políticos. Joyce Hasselmann disse que está montando um dossiê com as provas e que no momento certo vai apresentá-lo. A CPI mista das fake news aprovou hoje 66 requerimentos, entre eles convite para que a deputada conte o que sabe. 2 assessores de Bolsonaro foram convocados, o que significa que são obrigados a ir. A minha equipe jurídica já está fazendo algumas peças para pedir o rastreamento para que nós cheguemos ao IP, a máquina de quem está fazendo cada tipo de manipulação de imagens, né, de disparo de mensagens fakes ou de mensagens para atacar a reputação. O Palácio do Planalto não comentou as declarações da deputada. Crianças e adolescentes aliciados para viralizar conteúdos falsos em troca de mesadas e seguidores. E o mais grave, a criação de uma cultura da mentira, onde quanto mais absurda a informação, mais ela se espalha. O deputado Rui Falcão, do PT, foi o autor do requerimento que convocou Hans River, ex-funcionário da empresa Iacos. O deputado queria saber se esta companhia fez disparos de WhatsApp em massa em 2018 para o então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Mas no início da sessão, River se aproximou de Falcão e trocou algumas palavras com o deputado fora do alcance das câmeras. O depoente acusou o parlamentar de tê-lo chamado de favelado. Você é mentiroso. Se não houver respeito, eu vou pedir que o senhor decrete a prisão dele imediatamente. Tem senador valentão querendo dizer que vai sair daqui. Vai sair nada. River disse que a Iacos chegou a trabalhar com centenas de funcionários que utilizavam milhares ou talvez até milhões de chips de celular para fazer disparos de memes e santinhos de candidatos. Esses chips teriam sido registrados em CPFs de brasileiros e estrangeiros que não sabiam que os seus dados estavam sendo utilizados em campanhas políticas. Segundo o depoente, muitos desses CPFs, inclusive, seriam de pessoas mortas ou de idosos que não utilizam o WhatsApp. Hans River ainda apresentou fotos que supostamente mostram caixas lotadas de chips de celular na empresa em que trabalhou. Como era de se esperar, a CPMI sofreu forte oposição. Acusaram os parlamentares de censura, tentativa de calar conservadores e perseguição política. Mas a verdade é que o combate às fake news não é sobre direita ou esquerda. É sobre proteger a democracia, o voto consciente e a verdade.
própria Justiça Eleitoral usou os dados da CPMI para agir em eleições posteriores, derrubando perfis e punindo candidatos. E depois da CPMI? Muita coisa mudou e muita coisa ficou igual. O relatório final apontou nomes, pediu investigações, sugeriu mudanças nas leis, mas até hoje poucas punições foram aplicadas. Podemos afirmar que esta semana, 3 anos depois da referida CPMI, a deputada federal Carla Zambelli está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal por fake news e pode ser condenada a 10 anos de prisão e ter que pagar multa de R$2 milhões. Votação, Raquel, que também ocorre no plenário virtual da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ali o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, votou pela condenação da deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de prisão. Ela lhe é acusada, então, de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A gente vai colocar um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes aí na tela, onde ele diz que Carla Zambelli usou do fato de ser deputada federal para cometer o crime. Abre aspas aqui para o ministro Alexandre de Moraes. A ré Carla Zambelli, no exercício do mandato parlamentar, momento em que deveria zelar pelo equilíbrio e harmonia entre os poderes, ao contrário, dedicou-se a ações destinadas a desacreditar o poder judiciário e as suas autoridades. Instrumentalizou sua condição de deputada federal para arregimentar sob palio da suposta legalidade. Pessoa com conhecimento técnico em invasão de sistemas, remunerando-o para realizar condutas flagrantemente ilícitas. Carla Zambelli remunerou, pagou o hacker Walter Delgatti para invadir e adulterar o sistema lá do Conselho Nacional de Justiça. Walter Delgatti também está ali no voto de Alexandre de Moraes, que pediu a condenação do hacker a 8 anos de prisão. Os crimes cometidos são de invasão de sistema digital e falsidade ideológica. Moraes também determinou que Walter Delgatti e Carla Zambelli paguem multa de R$2 milhões a título de indenização. Ainda faltam votar os ministros da primeira turma, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e o presidente Cristiano Zanin. A gente vai seguir acompanhando essa votação por aqui, viu, Raquel? Volto com você. A estrutura das fake news continua ativa. Se adaptou, ficou mais sutil, mais profissional. E a pergunta que fica é: quem está ganhando com isso? E quem está pagando o preço? Senhores, o que essas pessoas vêm fazer no Brasil? Vêm observar o quê? Que o voto é totalmente informatizado. Vem da área de legalidade. Vem dizer que tudo ocorreu numa normalidade. Eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o 7, aparecia o 3 e o voto ia para outro candidato. O contrário, ninguém reclamou. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu o meu nome. A CPMI das fake news foi um passo muito importante, mas está longe de ser o fim da história. Você, cidadão, precisa estar atento, verifique antes de compartilhar, questione o que lê, desconfie do sensacionalismo. A mentira pode ser doce, mas a verdade é libertadora. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que precisa entender como a desinformação virou um projeto de poder. E não se esqueça, a verdade tem inimigos poderosos, mas também tem aliados corajosos, como eu e você. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, curta e deixe a sua mensagem para que nós possamos dialogar sobre esse assunto.